Eu quero já aproveitar e convidar meu amigo, meu irmão, profeta pastor Albert. Eu gostaria que você recebesse o homem de Deus, dando um aplauso a Jesus. Mais alto, mais alto. Deus abençoe. Você está em casa, tá, meu amigo? Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite para todos. Deus é bom, amém? Meus irmãos, eu estou feliz de estar aqui mais uma vez. Agradeço a Deus por essa oportunidade e o pastor Márcio por me confiar esse púlpito. O pastor Márcio é um homem muito sério e não deixa qualquer um subir no púlpito do qual Deus deu a ele a direção e a pastora Vanilda para estarem pastoreando. E Deus abençoe esse casal que são exemplo de pessoas que amam a Deus, exemplos de pais e de família. Tá bom? Falo isso de todo o meu coração. Deus abençoe a pastora Vanilda e o pastor Márcio. Vocês são abençoados pelos pastores que vocês têm. Às vezes a pessoa tem pérolas nas suas mãos e não valoriza isso. Eu falo isso porque a gente, por bondade, anda um pouquinho aí fora e a gente às vezes vê algumas coisas e as pessoas não valorizam coisas boas que estão na sua frente. Eu vim com a palavra de casa, irmãos, e o pastor aqui entregou, quando ele deu a ofertória, eu preparei algo aqui e depois a pastora falou algo ali para mim que também acendeu algo aqui no meu coração e eu falei assim, eu vou entregar aquilo que eu preparei. Aí o Senhor falou, se você fizer isso, tem a ver com aquilo que você quer falar e não com o que eu quero falar. Eu vou pedir para você abrir aí, por favor, em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 32. Eu iria falar Mateus capítulo 21. O bom de vir falar onde o pastor é itinerante, palestrante, a água vem natural, né? Aí ele que orienta isso nele, né? A gente vai pregar e a água vem, parece que vai borbulhando de tanto gelo. Eu falei, esse pessoal não sabe que está com a garganta quente e pegar uma água gelada. Deus abençoe, irmã. Você achou aí? Diz assim, a epígrafe do texto diz, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão que estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo. Vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogando-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, ou em outras versões, muito doente. Rogo-te que venha e lhe imponha-lhe as mãos para que sare viva. Foi com ele, seguiu uma grande multidão que o apertava. Certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com os médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso antes ainda pior. Ouvindo falar de Jesus, diga assim, ouvindo falar de Jesus. Então ela reagiu, ela veio por detrás dentre a multidão e tocou nas suas vestimentas, ou na sua orla, porque dizia, se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E secou-lhe a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo já está curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse-lhe, quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Parece que a pergunta é meio estranha e retórica, né? E olhando ao redor para ver o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. E disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada desse mal. Eu quero orar. Espírito Santo de Deus, esses minutos que eu vou ter aqui para transmitir a palavra que o Senhor quer falar com os teus filhos, se houver alguém aqui, meu Pai, precisando de uma direção, tu dê, uma libertação, tu provoca pelo poder da sua palavra, que seja uma virada de chave enquanto eu entrego essa poção dada do Senhor para o meu coração e para o coração dos seus filhos,
que enquanto eu estiver falando, se houver algum bloqueio para impedir a transmissão da sua palavra, que o Senhor venha neutralizar e que as portas dos corações venham estar abertas para receber a revelação da sua palavra, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto que eu acabei de ler com vocês é um texto muito propício, porque se tratando de causas sobrenaturais impossíveis, esse texto ele descortina um Deus que tudo pode, como está sendo falado. Esse texto deixa claro que Deus ele tudo pode. Só que quando nós trabalhamos a ideia de um Deus que tudo pode, nos cabe mais na teoria do que na prática. Nos cabe mais no pensamento do que na praticidade. Infelizmente nós estamos sendo afetados com uma corrente de informações que estão trazendo para nós uma ideia de um Deus que trabalha com fake, essa palavra me trouxe dificuldade de falar agora, fake news. Por quê? Está tendo tanta palavra de mentira na internet, que nós estamos desacreditando e tirando crédito do poder de Deus, tirando crédito do poder da sua palavra. Parece que quando nós falamos de milagre, quando nós falamos de poder, de transmissão de causas impossíveis, a gente remonta a ideia de um Deus do passado. Parece que essa ideia de um Deus que cura câncer, de um Deus que dá chave para aquele que não tem, de um Deus que abre porta onde não tem porta, de um Deus que provoca coisas no mundo sobrenaturais, está mais para o passado do que para o presente. Depois, se puder me ajudar aqui com o retorno, essa minha voz rouca e cansada, obrigado, tá? Mas eu vim aqui afirmar uma coisa para você aqui nessa noite, e quando eu falo, eu quero que você diga um amém, concordando com isso, com o que eu vou dizer aqui agora para vocês. O nosso Deus ainda é um Deus de causas impossíveis, ainda é um Deus que tudo pode. Infelizmente nós que estamos colocando o nosso Deus numa caixa de sapato, e estamos limitando o poder de Deus, limitando a glória do Senhor, o poder do Senhor, a transmissão e a conexão do seu milagre. Se você veio a esse lugar hoje, está aqui hoje, é porque Ele decidiu que você aqui estivesse. E às vezes a gente num culto como esse, a palavra começa a se desenrolar e se desenvolver, a gente pensa assim, Beltrano tinha que estar aqui para ouvir isso. Não, é você mesmo que deveria estar aqui, é nós mesmos que deveríamos estar aqui, para sermos tratados, edificados e amados por Deus, pelo poder da sua palavra. Quando eu digo aqui que Jesus sempre na sua trajetória, você vai ver Ele assim, andando, caminhando e passando. Sempre nos evangelhos, você vai ver Jesus andando, caminhando e passando. Não há um momento que Ele tem pressa, ou se movimenta na vida de alguém com pressa. O único momento que você vê Ele apertando o passo, é quando o filho pródigo volta, ele diz, então correndo, aproximando-se, mas no original ali apertou o passo. Mas por que Jesus apertou o passo? Porque quem estava longe estava voltando, quem estava distante da presença de Deus estava retroagindo à casa de oração. Então nesse momento você vê ele apertando o passo para abraçar quem estava perdido e se achou. Agora ele chega, desce em toda a trajetória do contexto dos evangelhos. A gente às vezes pensa na história de um dia para o outro, de uma semana para outra, mas no capítulo 1 de Marcos até o capítulo 5, os dias são corridos. Você vai ver ele entrando e chegando e se aproximando. O verbo está sendo muito conjugado no gerúndio, é porque as coisas estão andando e acontecendo no mesmo dia, num tempo que está presente para ele. Não é coisa que acontece na outra semana ou no outro mês. É tão espetacular o andar de Deus, que ele chega em um lugar, cura um enfermo. Depois que cura o enfermo, ele entra num barco. Quando ele entra num barco que representa a igreja, parece que o barco vai naufragar.
Ele levanta do barco, acalma a tempestade, acalma o mar. Quando ele acalma o mar, ele desce desse barco e se aproxima o homem que aqui está falando, Jairo. O texto diz que Jairo se prostra, e no original ali se prostrar é prostrasquinel, é deitar-se, dizer: olha, eu me rendo, eu tenho em casa uma menina terrivelmente doente, eu quero rogar ao Senhor que o Senhor vá lá, somente para entrar na minha casa. E o texto diz que a multidão para ele, toda vez que você vê na Bíblia a ideia de multidão, subentende de 5 a 6 mil a 8 mil homens, só que naquela época não contabilizavam mulheres e crianças. Em alguns cenários, quando fala a Bíblia de multidão, está chegando a 12 mil pessoas. Como é que alguém que está andando com 12 mil pessoas consegue sentir o toque de alguém? É porque quem saiu destinado ao que cria. Por isso que às vezes a gente não vê o milagre, porque a gente sai na conexão de estar só no culto, mas não para tocar em quem nós cremos. Eu às vezes chego a pensar, pastora Vanilda, eu peço perdão por esse pensamento meu que eu vou colocar aqui, que os muçulmanos têm mais fé do que alguns crentes, porque eles conseguem ir para os aeroportos, para as ruas, colocarem uma roupa neles e explodirem por causa de um Deus Alá, que prometem para eles um Deus de mundo feminino, se for homem, e eles explodem por esse Deus. E a gente está dizendo que existe um Deus que cura, que sara, que ressuscitou, porque todas as religiões que hoje se levantarem, o Deus deles, até o do Alá, Mohammed, o Maomé, até o deles, você vai lá no túmulo dele, vai estar escrito: aqui jaz Mohammed, o Maomé, o Alá, está escrito assim. Só o nosso Deus que não está escrito jaz. Dos Testemunhos de Jeová está escrito aqui Charles Taze Russell. De todos eles, meu irmão, todas as fundações está escrito: aqui jaz Beltrano de tal. A nossa não. Quando você chega no túmulo, está no inglês, no grego e no hebraico. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. É a chama que tem que acender dentro de nós nesse culto. Há um Deus que tudo pode. Eu queria que você voltasse a acreditar em palavras que às vezes pareciam estranhas, mas eram verdadeiras. Quem aqui é crente de 20 anos atrás? Tem alguém aqui de 30 anos atrás? Eu ia nas orações, quando aceitei Jesus em 2003, eu tinha saído do crime, eu parei de andar armado, eu andava meio assustado, porque muita gente ainda queria me matar, e eu me lembro que eu entrava em algumas orações, e eu me lembro que armaram um laço para me matar, dentro de um lugar. Eu estava recém-convertido, e como o crime ainda estava muito, muito vivo dentro de mim, quando armaram para me matar, eu entrei numa oração. Eu perdi carro e moto, e eu me lembro que eu ficava caçando Deus, sabe? Eu li um livro, Caçadores de Deus, Time, eu fiquei querendo caçar Deus. Eu queria achar Deus nas orações, Deus nos cultos, Deus ao dormir, Deus ao levantar. Eu queria achar Ele no monte, eu queria achar Deus de uma forma sobrenatural. Eu me lembro que eu estava de joelho, falei: Senhor, não deixa aquele laço que eles querem armar para me matar. E eu lembro que a irmã falou assim, ó, olha o que a irmã falou: o teu filho está nessa consagração, e ele está pedindo livramento. E ela não estava olhando para mim, não sabia. Ele está orando agora pedindo livramento. Senhor, passa agora com uma vassoura de fogo e corta o laço. Eu falei: uau, parece que ela está ouvindo a minha oração. O cara que queria me matar, ele falou para todo mundo que queria me matar. Sabe por que ele queria me matar? Porque no meio de um baile, ele deu um tapa na cara de um jovem, só porque o jovem esbarrou nele. Como eu era muito pesado também no que eu fazia, eu falei: faz isso com o rapaz não, rapaz, não bata nele assim não, ele tem pai, ele tem mãe. Eu nunca fiz covardia com ninguém batendo na cara. Ele: porque você vai entrar no caminho dele? Eu falei: eu vou, já entrei. Quando ele pensou em puxar, eu puxei. Eu já puxei a minha Glock do lado de cá. Eu falei: se fizer, eu apago você aqui agora.
E ele revoltado porque ficou envergonhado, 1,90 m na frente de todo mundo. Quando eu entrei para a igreja, ele falou que ia fazer isso comigo. Eu tentei ir atrás dele para pedir perdão, só que ele falou para todo mundo que ia me apagar. Numa noite ele falou na praça: eu acho ele hoje, no dia que eu estava orando, Senhor, passa com a vassoura de fogo. Ele levantou na praça de Vila de Cava, correu atrás de um cara para matá-lo. A arma dele falhou, o cara levantou e o apagou. Passa com a vassoura de fogo. Esse negócio aí é muito estranho, é muito esquisito. Eu queria que você entendesse que o Deus que eu estou aqui falando, Ele faz, Ele cura, Ele ressuscita. Se o trabalhar do que Deus colocou no coração do pastor Márcio é o Deus que tudo pode, é porque Deus está levantando no nosso coração, no coração da igreja, Projeto Vida, que o Deus que você está adorando e o servindo aqui, tudo pode. Pode curar o câncer, pode abrir porta, pode salvar seu pai, pode restaurar sua mãe. E quando Jairo para, ele pede: vamos lá, toca na minha filha, porque ela vai morrer. No meio do caminho, ele já parou uma tempestade de um mar. É ação contínua. Ele desce do barco, parado pela multidão. A multidão está o acompanhando. Na multidão tem gente que vai para ver o milagre. Tem gente que quer ver acontecer, quer ver Deus fazer. Na multidão tem gente que está indo só por ir. Na multidão tem gente que não acredita em nada, mas está querendo saber o que vai acontecer no desfecho da história. Mas na multidão tem gente que vai acreditando no que Ele irá fazer. É por isso que Jesus escolheu 12 discípulos, mas dos discípulos Ele aproxima dele 3. Por quê? Porque nem todo mundo estava pronto para entender o que Ele iria fazer. Ele escolhe 3. E agora, no desfecho do caminho, Ele está andando. Existe uma mulher que tem um fluxo de sangue, padecendo tudo quanto ela tinha com os médicos. Eu não sei se você está aqui, o que você já perdeu para os médicos, se o seu ventre está fechado, mas o Deus que abre ventre está aqui, o Deus que faz a mulher gerar está aqui, o Deus que cura a enfermidade, o tumor cerebral está aqui. E se Ele não fizer também, fique tranquilo, que Ele não vai deixar de ser Deus, porque Ele não é obrigado a fazer o que você quer, porque se Ele fizer o que nós queremos, nós estamos comandando Deus ao nosso favor. No meio do caminho Ele está andando, na trajetória dele, que era realizar proezas e milagres. A mulher escuta. Essa mulher não abraçava ninguém, essa mulher não podia beijar ninguém, essa mulher não tinha contato com o pai, não tinha contato com a mãe, porque ela tinha um fluxo. Ela estava subentendida como amaldiçoada na lei mosaica, mas ela estava separada de tudo, ninguém o abraçava. São 12 anos perdendo sangue. Você já viu alguém passando por uma enfermidade séria, com perca de sangue? Eu vi uma pessoa, viajei com uma pessoa para um trabalho missionário uma vez, e ela já estava perdendo sangue 3 meses. A fisionomia dela era muito ruim. Agora, essa mulher aqui perdia sangue 12 anos, debilitada, anêmica, fraca, deixada. Ela sofria um trauma emocional, porque existe coisas que precisam andar. Eu já vi muita gente assim: olha, seja inteligente para o que você irá fazer. Tem hora que você não pode andar de acordo com as suas emoções, mas eu quero afirmar para você aqui, que as emoções têm que andar junto com a inteligência. O culto é racional, mas o seu raciocínio, ele se levanta com o poder das suas emoções também, porque aonde você vai canalizar as suas emoções, vai gerar força para a sua inteligência. Eu levei um discípulo que eu ganhei para Jesus, e eu, quando levei no médico, no terapeuta e no psiquiatra, ele falou assim: suas emoções estão muito aquém do seu raciocínio, e você está vivendo esses traumas. Todo curso que ele fazia, ele passava em primeiro lugar, todo curso, porque era muito raciocínio, mas a emoção não ia junto com o raciocínio que ele tinha.
Então ele estava ficando retrógrado no seu pensamento também, porque as emoções não comungavam junto com o seu raciocínio. E eu vim aqui dizer aqui para você que talvez você está aqui, existem emoções que estão paradas na sua vida. Um trauma que vem de ordem familiar, vem de uma raiz que não foi legal, um pai que você não teve, uma mãe que você sonhou e também não teve. E o Deus que cura as emoções também está aqui nessa noite. E por isso hoje as suas emoções vão andar junto com a fé que Deus está lhe dando pelo poder da palavra. E eu quero que você reaja ao poder da palavra que está sendo liberada. Tem hora que oração não resolve. Calma aí, Albert, eu acabei de sair de uma tarde de monte aqui na Oliveira, orando. Mas se você chegar na sua casa com a piscina no quintal e o seu filho estiver se afogando, você dobra o joelho para orar ou você pula na piscina para salvá-lo? Você vai ter que pular e não vai ter que orar. Então tem hora que você vai ter que entender, que você vai ter que agir, até porque oração já estudou, oração é junto com ação. Você vai ter que ter ação, porque se você não consegue acreditar no que Deus está falando através da palavra, você precisa ir junto com a fé do seu pastor. Porque o povo não acreditava piamente no que Moisés estava dizendo, mas andava porque Moisés falava vamos. Não é à toa que quando existe um Monte Barzefon, Monte Piarote, Marta vindo atrás, o povo começou a dizer, não era melhor que nós morrêssemos no Egito? Não tinha cebola, não tinha pimentão, olha aí a fé deles indo para trás. Aí Moisés, o que eu faço agora, Deus? O povo está com saudade da cebola. Moisés, para de clamar a mim e toque nas águas com essa vara, com esse cajado. Quando ele tocou, o mar se abriu. O maior aquário da história foi formado ali. O primeiro aquário para o povo ver peixes do lado de um outro. E eles vão passar a seco. Sabe por quê? O povo não conseguia acreditar naquilo que estava ali sendo liberado da parte de Deus, mas tinha que andar de acordo com a visão da sua liderança. Deixa eu te tentar dizer como Deus lhe enxerga. Quando eu olho daqui, eu vejo uma jovem de óculos. Quando eu olho daqui, eu vejo um obreiro do meu lado direito, apenas um amigo de calça e com uma blusa. Isso se chama vista. Deus nunca vai lhe ver com vista. E outra coisa, Deus dá capacidade aos líderes espirituais, como por exemplo pastor Márcio, pastor Avanildo, para não te olhar com vista. Quando eu olho aqui, eu vejo ele com a vista, eu vejo ele de pé ali e com essa roupa, isso é vista. Deus não olha ninguém por vista, Deus te vê com visão, Deus te vê pronto lá na frente. E por que você ainda não recebeu? Porque Ele está aprontando você para a bênção. Porque se você chegasse muito rápido, você não estaria pronto e você iria estragar a bênção. Então Deus não quer te ver chegar rápido, Deus quer te ver chegar pronto. Se você chegar agora, você estraga. Então Deus está te aprontando para a bênção. E é por isso que tem algumas coisas apertando, e é por isso que tem algumas coisas acontecendo. Mas nessa palavra Deus está dizendo assim: eu sou Deus que tudo pode, e eu estou te aprontando. Até essa luta que começou a apertar, é Ele lhe tratando para você entender que milagre ainda acontece na minha casa. Nessa hora, enquanto eu estou pronunciando essas palavras, a fé já começa a acender dentro de você, porque o Deus que tudo pode está fazendo com que a palavra seja fecundada dentro do seu coração. Agora tudo vai nos dar direção com que eu ouça aqui, porque não adianta receber mensagem aqui se não mudar. Eu não posso mudar a direção dos meus pés se eu não mudo na mente. Então Deus está falando para nós aqui que existe uma mulher que o texto diz, e ouvindo ela falar de quê? Diga Jesus. Diga, ouvindo falar de, o que ela fez? Se levantou. Segundo um Papa Gregório, a semana foram divididas no ano, hoje é a quarta,
Haverão no ano 52 quarta-feira. Tem culto aqui domingo? Haverão 52 domingos, segundo o Papa Gregoriano, nesse calendário. Só que se fôssemos contabilizar as quartas e os domingos, teríamos no ano, palavras liberadas no altar, 104 cultos com palavras liberadas. Eu não sei se você precisa desses cultos todinho, para alguma coisa se levantar dentro de você. Só que o texto diz que ouvindo ela falar de Jesus, se levantou. Ela ouviu uma vez e reagiu. O problema é o que eu estou fazendo com o que eu estou ouvindo. Deus está falando, se levanta, reaja. E você está parada, estática, não vai cair do céu. Se movimenta, se prepare. Existe oportunidade que vai chegar na sua vida e talvez você não vai agarrá-la por falta de preparo. Eu me lembro que me ligaram agora esse mês, falaram assim para mim: Albert, tem uma agenda aqui nos Estados Unidos. A pergunta que eu te faço: você tem visto americano para me te botar na agenda? Eu falei: já tive na América. Ele falou: então manda o passaporte para eu comprar suas passagens e em setembro você prega aqui do dia 19 até o dia 25 em Boston. Depois tu vai para Filadélfia e prega mais 5 dias. Depois você vai para Flórida e prega mais 5 dias. Se eu não tivesse visto americano, eu perderia uma oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Eu já perdi muita oportunidade por falta de estar preparado para aquilo que chegou na minha vida. E nós cristãos, a gente fica muito falando, mas a gente não se prepara, não se pronuncia para o que Deus quer, não faz igual a Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A gente fica dizendo: não, é para ele, ela é mais preparada do que eu, ele tem um curso tal, ele se formou, e Deus está dizendo que essa oportunidade é sua. Você nem levantou a mão para dizer amém, né? Deus está dizendo que essa oportunidade é sua. Essa empresa vai ser sua. O milagre é para você. Mas Albert, a vaga lá são 10.000 pessoas concorrendo. E daí? É só uma vaga, é sua. Só que você está aí acreditando que é para o vizinho da esquerda e da direita. E Deus está dizendo nesse culto que a vaga é sua, a empresa será sua. Só falta você se preparar para o que Deus quer. Ou se já está preparado, glória a Deus. Ainda essa semana uma chave vira na sua vida. Irmão, isso aqui não é um culto comum de domingo não, tá? É um culto profético. Culto profético, palavras que são liberadas do altar é para serem agarradas e tomada posse dela. Não seria uma palavra para eu ministrar no domingo talvez, mas como é a quarta do Deus que tudo pode. Eu estava pregando agora em Guarulhos e olha só, pastor, que eu fiquei em guerra. Eu entrei num quarto para orar e a doutora de Barcelona falou: manda os passaportes. Primeira vez que eu teria a oportunidade de levar minha esposa e meus filhos para lá. Ela ia comprar o dos quartos. Eu orei 40 minutos, Deus falou: não é para ir. Falei: ó, o demônio querendo tomar minha bênção. Como é que não é para eu ir? É para eu ir sim. Ela falou: manda logo o passaporte. Falei: vou mandar aí. A minha esposa: vai, manda para ela a foto. Eu mandei. Quando eu mandei, eu apaguei para todos. Falei: eu estou inquieto. Ela falou: vai orar, meu filho. Luiz Hermínio diz assim: se você não ouvir mais o Espírito Santo, escuta a sua mulher. Porque tem hora que tu está falando assim, ela está vendo coisa, mas cuidado. Talvez é um laço e tua esposa está olhando e você não entendeu. Aí você está dizendo que ela fala demais. Mulher vê coisas que o homem não vê. Então eu fico com o Luiz Hermínio: é melhor ouvir a sua esposa enquanto eu estou. Se eu estou insensível ao Espírito naquele momento, eu escuto ela. Voltei para o quarto, orei mais 28 minutos. O Espírito Santo falou: não é. Eu falei: mas como não é? Essa é Barcelona, já tem 14 agendas. Isso não é carnal, orei mais 10. Não é. Saí do quarto, a minha esposa: conta a benção. Falei: Deus falou para não ir. Ela falou: ela vai ficar irritada. Então amém, meu filho, glória a Deus. Eu queria muito que nós fôssemos eu e tuas crianças, mas é assim que Deus quer. Eu falei: não, mas vamos orar de novo. Não, para que Deus já falou. Vamos se preparar, se arruma, tu vai pregar daqui a pouco.
cheguei para pregar, comecei a pregar, uma mulher parou no meio do culto com um carrão, ficou me olhando, eu pregando, desceu, ficou na porta da igreja, bem arrumada, bonita, brancona, com roupa escrito verde grife, e ela ficou se movendo assim na porta. Eu ia estender a mão, dirigindo o culto de libertação há muitos anos, e eu já fiz isso no meio de mensagem, para dizer assim, ó, quebra! Quando eu fui levantar a mão, o Espírito Santo falou aqui, ó, não faça tal coisa. Se ela cair endemoniada, ela vai embora e não volta. Eu falei, o que eu faço? Cala-te e continua pregando a minha palavra. Ela entrou, ficou sentada, mexendo, parou e ficou fixa em mim. E eu pregando. Quando acabou a mensagem, ela veio na frente, chorando. E quando ela chegou no altar, eu falei, eu já sei. Eu falei, Senhor, por que ela está aqui? Ela falou assim, ela saiu hoje, a 100 metros do lado direito da igreja, tem um candomblé gigantesco. Ela é uma das donas, e hoje ela deixou o trabalho com o povo e falou que ia para casa, que precisava pensar um pouco na vida dela. Aí eu entreguei para ela, ela começou a chorar. Eu falei, é só isso? Não, ela é doutora, é uma advogada de renome da cidade de São Paulo. Falei, a senhora é doutora? Ela falou, eu sou, mas eu quero abrir mão dos meus currículos, eu quero abrir mão agora de todo o poder que eu tenho aqui nesse candomblé, e eu quero esse Jesus que tu pregou. Aceitou Jesus. Quando eu saí do lado de fora, eu olhei para o candomblé gigantesco, poste, carros e pacheiro, só carrão, e eu falei, ela nunca mais vou querer isso. Eu já ligo e não entro mais, eu não quero nada. E o pastor me falou ontem para mim, Albert, já se passaram 4 meses, ela está indo no culto terça, quinta e domingo, e o batismo dela é mês que vem. Domingo eu chego na igreja. Liguei para um pastor amigo meu, Sandro Coutinho, Ministério Soso, aqui em São João. Falei, eu não vou mais para a Europa, eu prego aí no domingo, preocupado com a minha família. Ela falou, não prega, amor. Eu falei, mas e as contas e as coisas? Ela falou, não vai, é dia das mães, então você precisa estar lá, as crianças vão fazer uma apresentação, já que nós não fomos, e eu quero que você esteja nesse momento. Eu falei, amém, amor, eu não prego. Quando o meu pastor me viu, ele falou, é para tu pregar hoje, porque você chegou agora e não avisou nada. Eu falei, eu nem estaria aqui, o senhor sabe? E quando a pessoa pregou sobre clamor, ele falou, vai lá agora e dê mais uma palavra. Ela entregou um pouquinho antes do tempo, e eu falei assim, irmãos, em Salmo 55, versículo 17, de tarde, de manhã, meu dia orarei, clamarei ao Senhor e Ele ouvirá minha voz. O Deus quer ouvir o teu clamor aqui nesse culto. E eu falei assim, o pai Abraão disse assim, e clamando ele, olha o texto, e clamando ele disse, pai Abraão, te rogo que molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua. Eu falei, irmãos, ele clamou, reconheceu a autoridade do pai na morte, nunca reconheceu, mas quando morre, reconhece. Decisão tomada tarde demais. Hoje é noite de você clamar. Cadê quem quer clamar e aceitar Jesus? Veio uma jovem, falei, qual é o seu nome? Ela falou, Tamara. Falei, tem mais gente para clamar? E eu fui falando outros textos. Veio mais um. Há 15 anos atrás eu liderei um grupo jovem e passou na minha mão mais de 2.000 jovens. E dentre esses, eu entrei em 1.672 casas, 62 casas. Comigo entrou um moço chamado Alexandre Júnior. Ele era jovem, conheceu minha irmã, se casou, estão casados há mais de 10 anos, ele é sargento da Marinha, e ele está desviado há 9 anos e meio, faz festas e farra, com grande bebida, com a minha mãe, com meu pai e todos eles. Ele veio na frente e voltou, e eu falei, continuei falando, a esposa do meu irmão veio também e aceitou. Eu continuei falando, o meu irmão que estava desviado 9 anos e meio, que entrou em 1.000 e poucas casas comigo, dizendo que não voltaria mais para a igreja, veio na frente chorando. Eu falei, agora entendi, porque não era para ir para Barcelona. Eu continuei falando, e eu já oro há 22 anos, pedindo, Senhor, toca na Lília Camilo de Souza, minha mamãe, ela tem 63 anos de idade, se ela entrar aqui, você diz que ela é minha irmã, ela tem um cabelo liso, morena, minha mãe é linda, irmão, linda. Ela veio na frente chorando e aceitou a Jesus. Aleluia. A minha proposta era Barcelona. Deus queria salvar minha casa. É o Deus que tudo pode. Essa mulher aqui, eu começo a concluir. Ela tomou uma atitude pelo que ouviu. E ouvindo ela falar de Jesus. O que você está fazendo com o que você está ouvindo? Continua parado
continua parada, é hora de você se movimentar no teu milagre. Isso não é para mim. Se a mesma pessoa de 3 anos atrás não mergulhou na oração, só escuta a Bíblia quando o pastor lê, está aqui, ela está empoeirada lá, você não está se movimentando para o seu milagre. Somos geração fast food, queremos tudo na hora, e tem coisas que tem que passar pelo processo da transformação, do milagre. Continua imponente. É muito fácil reconhecer joio e trigo, irmãos. O trigo, quando a espiga enche, ele faz isso, ó. Ele se curva, porque ele tem tanto peso do que está sendo criado dentro dele, que ele se curva. E o joio, ele fica imponente, porque ele é vazio. Se você continua imponente de pé, significa dizer que não tem trigo dentro de você. Pessoas sem trigos não acreditam, não lê Bíblia, mas diz: eu sou crente. Meu irmão, não, um mundo vai mais além do que você imagina. O Deus que eu estou pregando cura resfriado. O Deus que eu estou pregando cura a enfermidade da cabeça, cura artrote, artrise, cura dor de coluna. Nós precisamos acreditar no Deus que tudo pode. Ou vamos estar aqui pregando uma invenção humana para dizer que Ele faz, vai ser só terapêutico e não milagroso. E eu estou dizendo que além de ser terapêutico, também é milagroso. Essa mulher estava esquecida, abandonada, vitimizada pela dor, mas ela resolveu sair do lugar. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: resolva hoje sair do lugar que você está. Resolva hoje sair do lugar da onde você decidiu ficar. Reaja, se movimenta para o teu milagre, se movimenta para o teu local, se movimenta para o lugar do seu chamado. Eu não prego mais, não canto mais. Você é dona do seu chamado. Então, tudo aqui é emprestado. O dom, a palavra, meus filhos, minha esposa, nada é nosso, nem a casa é sua. Para de pagar o IPTU para você ver. Tudo é emprestado, nada é nosso. Então, o chamado não é seu. Cuidado com o que você vai fazer com o seu chamado. Deus não te chamou para ser pessoas que só ficam degustando o culto. Deus te chamou para ser um instrumento nessa casa. O projeto Vida foi levantado para você se movimentar na palavra, na oração. Cadê você na oração? Cadê você nas visitações? O pastor está te aguardando aqui. Quando eu falo do pastor, não falo do pastor Márcio, da pastora Vanilda, não. Estou falando do pastor dessa obra, o dono dessa casa. Não o dono da estrutura que você está vendo. Nossa, que bonito. Isso não encanta a Deus, mas isso aqui deixa mais confortável, é bom demais. Só que Deus, o dono da obra, que criou o projeto Vida, te chamou para coisas sobrenaturais. Se tem cura no ministério de Ponha de Chu, vai ter na minha. Se Deus usou Billy Graham, vai me usar também. Eu quero ser um instrumento para a minha geração. Eu quero pipocar no poder de Deus. Eu quero ser um instrumento para a minha casa. O que você está fazendo com o que você está ouvindo? Eu concluo. Ela se movimentou, saiu do lugar. Só que lá em Levítico diz assim: e sobre as orlas haverá cura, milagre. Malaquias capítulo 4:2 diz que dele virá a cura e a salvação, debaixo do canafe ou da orla. Canafe é orla do sacerdote. Então, como Malaquias fala que do canafe, da orla, da vestimenta tem cura e salvação, ela saiu e disse assim: se tão somente eu tocar na orla das suas vestimentas, serei curada. Ela estava crendo no que estava escrito. Depois procura lá Malaquias 4:2. Ela estava crendo no que, na proposta do milagre. Se eu sair e tocar nele, eu vou ser. Eu quero que você fale junto comigo isso. Isso é pedagógico. Ela diz: se eu sair e tocar nele, eu serei. Eu serei. Parece que esse lá tem menos pessoas e o povo que está mais animado. Eu serei. Eu serei. Então ela saiu decidida: eu vou tocar e você
Como que você saiu de casa pensando que iria acontecer ou saiu decidido? Se Deus está dizendo que está aqui, é para você crer no que você veio buscar. Porque anjo vem e vai da igreja, mas Jesus vem e fica. Você tem que acreditar no que Deus está dizendo que vai fazer, que vai curar, que vai realizar. Só quem sai para tocar em Jesus pode sentir a glória e a graça dele. Enquanto eu prego essa palavra, tocou nele e foi curada na hora. Agora a multidão é mais de 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 8 mil pessoas. E ele diz: alguém me tocou. Só que a gente pensa que é 100, 200 pessoas, é muita gente. Pedro falou: Senhor, como o Senhor diz que alguém me tocou? Olha a multidão. Ele falou: só que de mim saiu virtude. Alguém não esbarrou em mim, ou só tocou o braço. Alguém saiu dizendo: eu vou tocar e vou ser curado. Arrancou dele virtude na mesma hora. Você veio para arrancar virtude do homem ou de Deus? Se você veio para arrancar virtude de Deus, eu quero profetizar que virtude do Senhor está indo para a sua vida e para a sua casa agora. Eu vou profetizar: saia daqui curada, saia daqui curado, saia daqui salvo, saia daqui liberto. Quando ela toca nele, o texto diz que então, temendo e tremendo, se aproximou dele e contou toda a verdade. Terapêutico, mais uma vez. Problema de ordem emocional. Tem hora que a pessoa está expulsando demônio, o demônio vem, mas expulsa, mas num trato que está trazendo demônio. É mais geração de bombeiro do que daqueles que resolvem o problema. E tem coisa que não vai adiantar expulsar, tem que tratar. E só quem faz isso é a palavra. Quando ela diz para ele, conta a verdade, ele ouve ela. Por isso que algumas pessoas não são curadas, porque guardam seus pecados para si mesmo e não conta para quem tem que contar. E quando confessa e deixa, eu alcanço misericórdia. Por isso que eu fico preso no meu mundinho. Essas pessoas ninando o pecado, porque não tem coragem de contar e ficam com si mesmo, não confessam, não trabalham isso consigo mesmo. Estão ali presos às vezes numa conversa, numa brincadeira, num direct, num messenger, num bate-papo com a colega de trabalho, ou com um amigo de trabalho, ou com um relacionamento, ou com um negócio que está errado para se fazer com dinheiro, mas continua achando que está tudo bem. E Deus está dizendo assim: eu não vou aceitar mais, mas eu preciso que você me confesse, porque Ele já sabe, Ele só precisa te ouvir. E quando Ele ouve é terapêutico. Ela conta toda a verdade para ele. E quando ela conta toda a verdade para ele, o texto diz que ele olha para ela e fala assim: minha filha, tua fé te salvou. Salvou ali no grego é sozo, curado na alma, no espírito e na mente. Ela foi curada não só do corpo, mas do espírito. Quando alguém é curado só do corpo no Antigo Testamento ou no Novo, é catarizo, só é curado no corpo. Quantos leprosos tinha, irmãos? Quantos leprosos? Lembra quando os leprosos são curados? O irmão ali de verde está ligado. Quantos foram leprosos? Quantos voltaram? Um só. Esse recebeu o sozo. Pode ver, tua fé te salvou. E os 9, catarizo, cura do corpo, mas não da alma, da mente, da salvação. Quando ele fala para ele: tua fé te salvou, você agora não só está com a cura do corpo, mas com a salvação. Eu não tive na Califórnia, eu não pisei. Eu ganhei um relógio de um pastor da Califórnia, mas eu vou pisar lá, amém? Ué, ninguém falou amém, o que está acontecendo? Só você que vai pisar lá? O pastor já pisou lá em Jerusalém. Eu fico feliz quando ele veio me contar. Eu vou pisar lá, se Deus me permitir, se Ele não me levar. Eu não pisei na Califórnia, quero lá em Los Angeles. Eu já pisei na Flórida, em Boston, Medford, Massachusetts, mas não pisei lá. Nova York, o que tu quer ir lá? A Calçada da Fama. Eles têm um nome na Calçada da Fama, mas não tem um nome no livro da vida. Salvação. Claro que tem gente lá que tem um nome no livro da vida, como Billy Graham, como Paulo Vieira, mas os outros, Mary Monroe não, Michael Jackson não, só tem o nome na Calçada da Fama. Quem sou eu para dizer quem foi salvo ou não? Mas se não viveu uma vida na palavra, tem que ter muita resposta dos seus últimos momentos para decidir com Cristo Jesus. O que eu quero dizer para você aqui nessa noite é que além da cura do corpo, Deus vai te dar cura para a salvação eterna. Tua fé te salvou. Seja curada agora dessa enfermidade. Cura no corpo é sozo, cura do corpo, cura da mente, cura das emoções. Ninguém me ama, ninguém me quer.
eu vou me matar, só durmo com clonazepam, só durmo com aquela família desses remédios. Os remédios vão ser parados, porque Deus vai lhe dar sono. A nossa geração não dorme mais, está enferma na alma. Só que Deus está hoje no projeto Vida, te curando na alma e te curando no espírito. Fique de pé, por favor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu dou glória porque eu estou acreditando no meu milagre. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nome Sozo, diga Sozo, diga Sozo. Eu fui salvo na minha alma, fui salvo na minha mente, fui salvo no espírito. Meu nome está escrito no livro da vida. Tem gente que vai receber cura do corpo, cura da mente, mas cura também da salvação, porque hoje o Sozo está sendo liberado aqui nessa noite. Profeta Salvador, vai em paz. Deus quer que nós saiamos daqui em paz. Só que essa mulher ouviu e se movimentou, ela não ficou parada, dizendo: eu estou perdendo sangue, não tem como mais. Quem é que ainda não entregou sua vida a Jesus? Eu te convido a vir aqui na frente, para receber Sozo. Cura no seu espírito, na alma e no corpo. Cadê a primeira pessoa? Você pode entrar, Deus lhe trouxe, mas voltar da mesma forma é contigo, porque Deus nunca vai obrigar ninguém a ser da igreja. Primeiro que Deus não quer que ninguém seja da igreja, Ele quer que nós sejamos do reino. A igreja é onde nós nos reunimos para cultuarmos. Somos igreja porque estamos em movimento pelo reino. Então, se Deus lhe trouxe aqui, a decisão é sua, não é minha. E se eu estou falando isso, é porque Ele te ama muito, e Ele te quer aqui, na frente, se decidindo. Na cruz do Calvário, tinha dois homens, uma à esquerda e uma à direita. Um decidiu não crer, e não acreditar que Ele é o Salvador, mas o outro falou: quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Ele falou: te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Deus, esse dia eu tenho andado muito feliz, pastor. O meu pai, ele agora teve uma festa lá da roça na igreja e precisava de um marceneiro. Meu pai trabalhou na casa da Xuxa, eu trabalhei com ele na casa do Renato Aragão. Meu pai foi supervisor geral na Globo, na marcenaria. E agora minha mãe foi, então se foi minha mãe e meus irmãos, todo mundo só faltava ele. Semana passada, mês passado, tem que me segurar para não chorar. Ele trabalhou e tinha falta de um profissional para fazer aquilo. Eles estavam tentando pensar no meio. Ele parou o carro e olhou, falou assim: se vocês arrumarem pallet, eu consigo fazer algo bem legal aqui. Aí um Sérgio, dono de um mercado, falou: vem aqui buscar esses pallets. Meu pai fez um negócio muito lindo. E aí o pastor falou assim: você já é do reino, você já está trabalhando em prol do que está acontecendo. Meu pai começou a chorar. Ele falou: você não acredita que você pode se decidir aqui agora trabalhando? Ele falou: sim, pastor, meu pai aceitou Jesus. E eu orava 22 anos para meu pai ser salvo. Ele foi salvo, ele aceitou agora, semana passada, no domingo de tarde. Não era culto, não era movimento, não tinha louvor, só era ele se decidindo com uma vida em Cristo Jesus. Eu estou dizendo agora: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Shalom, queridos, que Deus abençoe sua vida. Que bom que você assistiu a mais uma de nossas mensagens. Você também pode curtir, comentar e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para novas mensagens e compartilhar esse conteúdo. Você também pode nos acompanhar através das nossas mídias sociais e o QR Code que aparece na tela. E claro, você também pode participar dessa obra compartilhando e doando a sua oferta para que possamos pregar o Evangelho. Que Deus te abençoe.